Olá! Está começando mais um programa Barco Escola. Nesta edição, você vai descobrir como se constrói uma casa ecologicamente correta. Em Limeira e Americana, conhecemos exemplos dessas moradias e vamos apresentar no programa de hoje. Já no quadro Dica Sustentável, aprenda como fazer objetos para decorar a sua residência a partir de materiais reaproveitados. O programa Barco Escola está apenas começando. Na primeira reportagem de hoje, você vai conhecer as técnicas de construção e a importância de uma casa ecológica. Uma forma interessante de ajudar o meio ambiente que começa dentro de sua própria residência. Veja! As casas ecológicas são criadas para causarem menos impactos ao meio ambiente, sendo autossuficientes em água, energia e tratamento de resíduos. A ideia de criar construções com menor impacto surgiu em 1973, com a primeira crise do petróleo. Foi na Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que nasceu o conceito de construção sustentável, onde as características do meio ambiente natural eram reproduzidas no ambiente construído. Estou aqui com o Maurício Venâncio, ele é arquiteto e trabalha com construções sustentáveis e nos dará maiores informações sobre o assunto. Maurício, o que precisa observar antes de começar uma construção sustentável? Não só na questão sustentável, mas acho que em qualquer tipo de construção, o principal é você saber, primeiramente, o norte do terreno, através disso você saber nascente, poente do sol, para onde colocar as partes da casa que precisam de maiores insolações de norte, de leste, ou insolações de sul e de oeste. Isso é a principal questão sustentável da casa. E há alguns passos para chegar a uma construção sustentável. Quais são esses passos? Como eu falei, primeiro saber o terreno. Depois, quais os materiais que eu tenho mais próximo ao local disto. Mostraremos agora algumas técnicas que podem ser empregadas em uma construção ecológica. Madeira ecológica é aquela com certificação de procedência, selo que garante que foi extraída sem degradar o ambiente. Custa cerca de 15% a mais que a madeira sem certificação. A madeira de demolição de casas antigas também pode ser reaproveitada, não somente na construção dos imóveis, como também na elaboração de móveis para decoração. A estrutura da casa é feita com eucalipto, ou madeiras que eram antigos postes da CPFL. E nós utilizamos enquanto estrutura das casas. Uma outra questão de madeira, para evitar o corte, seria a madeira que está substituindo a madeira natural, que é a madeira plástica. Então a madeira plástica é a madeira reaproveitada, que também é a questão de mobiliário está usando muito. O tijolo ecológico recebe esse nome por não precisar ir ao forno, secando ao sol e poupando a queima de cerca de 60 árvores a cada casa construída. O preço é o dobro do tijolo convencional, mas tem também suas vantagens. O que a gente procura fazer nessas casas é evitar o tijolo que utiliza-se da queima. Tá? Então nessa é que entra os dois tipos de tijolos que nós utilizamos. São o tijolo ecológico, que é o tijoleco, que a gente chama, né? O tijolo de solo cimento. Por que ele é ecológico? Porque esse tijolo se utiliza terra e cimento, e não tem queima. Ele só é prensado. Em vez da queima, ele seca ao sol diretamente, não precisa queimar. Já o tijolo de adobe, que são tijolos feitos na obra, ele não tem nem queima e nem utiliza cimento. Ele é somente a terra compactada dentro de uma forma. A taipa em pau a pique é um processo milenar de construção. Os portugueses trouxeram-na para o Brasil quando só havia as ocas dos índios e a difundiram de norte a sul do país. A única matéria-prima minha é a terra. Vai depender da maneira como eu vou trabalhar. Como nós falamos anteriormente, que eu tenho que ver o que tem de riqueza no local, o pau a pique aqui para a gente é um material muito barato de ser utilizado. Porque a estrutura da parede é feita com eucalipto e bambu. Material que você acha em qualquer lugar para comprar, ou aqui mesmo no próprio local nós temos o bambu utilizado daqui. E eucalipto utilizamos toras, que o pessoal usa para escora, que às vezes é até jogado fora, porque ele só forma uma trama para segurar o barro. O que nós estamos tentando fazer aqui nesses projetos? Transformar técnicas que são milenares em umas técnicas modernas. Elas têm uma aparência bem moderna, utilizando uma técnica totalmente antiga. Então, o pau a pique é uma delas. A outra é a taipa de pilão.
O que é? A taipa de pilão é o solo cimento. A gente mistura terra com cimento, com pranchas de madeira e essa terra pilada dentro. Telhado verde é um jardim suspenso que pode ser feito com grama ou outras plantas e tem como maior benefício o conforto térmico. Já é comprovado cientificamente o que regula a temperatura da casa não são tanto as paredes, e sim a cobertura. Se você comparar, vai ser comprovado que o telhado verde mantém a temperatura da casa mais estável em torno dos 23 a 25 graus. Como ele vai ser aplicado? Existem sistemas já que são placas colocadas. Ah, mas como que eu vou colocar esse material e como vai ser a manutenção dessa grama lá em cima? É aí que vem a questão de você trabalhar com gramas ou forrações que exigem uma menor manutenção. Olhando para o quintal de sua casa, você pode ver a matéria-prima para a confecção de uma tinta ecológica, a terra. Essa técnica pode ser empregada inclusive nas paredes externas da residência. A tinta ecológica, eu acho que ela é o grande tchan da obra, né? Vamos falar assim. Foi uma descoberta nossa aqui, porque o nosso trabalho aqui nessas construções foi tudo um trabalho grande de pesquisa. Tá? Nós fizemos um laboratório aqui. Quanto dura uma tinta ecológica? E o que é uma tinta ecológica? É feita com terra, mas espera aí, eu vou colocar na parede, ela vai descascar, vai cair, como que eu dou retoque nisso? E para nossa surpresa, está aqui, ó, uma casa de 3 anos, que essa casa tem, e a tinta está do jeito que nós colocamos, ela está aqui ainda, e não perdeu um tom da tinta, porque ela não tem pigmentação. É a própria terra que está ali. E a receita é totalmente caseira. É misturar cola branca com terra, água e um fixador que você compra em qualquer casa de materiais de construção. A lâmpada fluorescente é uma alternativa barata, que consome 80% menos energia e dura 10 vezes mais que as lâmpadas comuns. Maurício, depois de a gente ver todas essas vantagens com essas técnicas sustentáveis, o que a gente pode dizer em relação ao custo dessa obra? Se você colocar a mão de obra, o custo da mão de obra, o tempo de construção de uma casa dessa é o mesmo tempo de construção para uma casa convencional. Tá? Então eu diria que o custo da mão de obra não vai variar tanto, porque se você colocar horas de trabalho, é o mesmo tempo para uma casa convencional para uma casa ecológica. Onde a gente conseguiria baixar o custo? Nos materiais. Por quê? Como eu falei, a matéria-prima dessa casa é terra. Então o que eu tenho que trabalhar é a técnica de construção dela. Eu vou utilizar muito pouco produto industrializado. O que nós utilizamos são materiais mais naturais. Segundo Maurício Venâncio, uma casa ecológica custa cerca de R$ 800 o metro quadrado. Já as construções convencionais podem variar de R$ 1.000 a R$ 1.500 o metro quadrado. O casal Vivian e Christopher estão no Brasil há menos de um ano e se interessam pelo projeto. Vocês estão vindo de um outro país. Como que é essa visão de construção sustentável fora aqui do Brasil? Muito diferente da que a gente encontra aqui? A diferença básica é que lá você não pensa num curto prazo tão curto. O curto prazo no Brasil é 1 mês, 2 meses, né? Lá quando você pensa em comprar uma casa, você já pensa que você vai ficar com aquela casa 20, 30 anos. E as técnicas no exterior estão muito mais avançadas do que aqui no Brasil? Nas técnicas no exterior, eu não sou um experto, mas nas técnicas do exterior estão mais avançadas simplesmente porque já faz muito mais tempo que o pessoal tem interesse nelas. E tem alguns climas onde já tem muitas construções ecológicas, climas muito mais difíceis, duros, e onde as construções ecológicas têm sucesso. E já não faz 1, 2 anos, mas já 10, 15, 20 anos. Então, tudo é questão de evolução. Cada país tem as suas características e as técnicas têm que se adaptar para elas. O Brasil está em 4º lugar entre 120 países com o maior número de empreendimentos que podem receber o selo verde, um protocolo de avaliação e certificação internacional de edifícios ecologicamente sustentáveis. Casa Ecológica mostra que a preservação do meio ambiente pode começar pela nossa residência. Além da satisfação de poder ajudar o meio ambiente, o retorno financeiro pode vir a médio ou longo prazo. Ué? Ô Juan, o que você tá fazendo aí? Tô arrumando a sua casa. Tá arrumando minha casa? Sim, Pra quê? porque quero fazer dela uma construção ecológica. Ô Juan, Oi, eu acho que você tá enganado. por quê? Isso daí não é construção ecológica.
Você sabe o que é? Lógico que eu sei. Então explica pro pessoal de casa. É o seguinte, ó, construção ecológica, por exemplo, você coleta a água do telhado, Da chuva. da chuva, Que pra cai no você... telhado. Isso mesmo, tá aprendendo, né? Sim. É. Tá aprendendo Aí, com você. É. Você pode usar essa água para regar planta, que é importante. Mas então, na verdade, a gente não vai construir uma casa, então. Não. Pegar o tijolo, cimento, galhos de árvore, garrafa PET e levantar uma casa ecológica. Não. Então, são dicas para o pessoal que está assistindo o programa transformar a casa deles numa construção ecologicamente correta. Seria isso? Isso mesmo, você entendeu, né? E agora eu entendi. Tá vendo? Nem precisou desenhar, né? Não precisou. Que bom. Quais as outras dicas aí pro pessoal de casa fazer, então, as construções ecológicas na residência deles? Ó, colete água do chuveiro e lavatórios em uma cisterna. Sabe o que é uma cisterna? Uma espécie de caixa d'água? Isso. Um reservatório, né? Sim. Para aproveitá-la, aí você pode lavar quintal, calçada, E área de serviço. usar também no vaso sanitário, né? Tá certo. Para dar descarga. É importante. Legal. Peixoto, Oi. outra coisa importante também que a gente pode fazer na nossa casa é deixar um espacinho no quintal assim pra gente plantar grama, plantar uma árvore. É mesmo assim, quando chove, a água infiltra na terra, né? Isso mesmo. É. Porque você vai concretar tudo lá, imagina. Pra onde a água vai escorrer? Isso mesmo. Pra onde que vai escorrer? Vai subir. Pro rio do Peixoto que não vai. Não vai. Então, Aí vai subir. vai subir. Isso é Subir ruim. pra onde? Vai subir pra cima. Subir Pra baixo que não pode ser. Ah, tá. Peixoto, É. você quer chamar um intervalo hoje? Vamos lá, eu vou chamar hoje então, que eu sou mais bonito que você, né? Tá certo. Tá. Galera, até mais e até mais. Fui! Continuando com os exemplos de construções sustentáveis, fomos conhecer a Ecodecor, uma casa ecológica do consórcio PCJ que ficou exposta para a visitação do público em Americana nos meses de novembro a dezembro. Confira a reportagem que fizemos no local. Atualmente, a sustentabilidade doméstica vai além de separar o lixo orgânico do reciclável. Já é possível ver casas modernas que, além de uma arquitetura bonita, são altamente sustentáveis. Uma dessas casas é a Casa Modelo Ecodecor, que foi criada em 2009 pelo arquiteto e urbanista Antônio Carlos Giocondo. A Casa Modelo Ecodecor foi criada em 2009 e reformada em 2011. A casa é construída com materiais renováveis. Aqui, garrafa PET vira colcha, vira poltrona e vira também guarda-roupa. Venha conhecer esse espaço e descobrir que é possível ter uma casa bela com material reciclado. Murilo, conta pra gente como que foi a construção da casa. Bom, a ideia da casa era de se tornar um centro de educação ambiental. Então, em 2009, o consórcio PCJ, ao lado de 24 empresas parceiras, construiu a Casa Modelo. E desde então passamos a receber visitas aqui de escolas de ensino fundamental, médio, universidades, arquitetos, engenheiros que vinham ter esse contato com essas novas técnicas de construção sustentável. Só que a gente sentia nas crianças, principalmente as crianças de nível fundamental, né, visitavam a casa e se perguntavam, mas como que é um quarto se não tem cama, não tem escrivaninha? Então a gente sentia que faltava na casa esse lado mais de casa mesmo, e menos um laboratório. Foi aí que surgiu a ideia então da Casa Modelo Ecodecor. A gente promoveu uma amostra de decoração e assim a gente reformaria toda a casa, trazendo sempre materiais que respeitassem o meio ambiente. E aí em 2011, desde o dia 8 de novembro, a gente está aqui com a amostra aberta e ela fica aberta aí até o dia 8 de dezembro.
A equipe de vocês é formada por quantas pessoas? São 13 arquitetos que se dividiram entre 14 ambientes e juntos eles projetaram a mostra Ecodecor. E as pessoas quando vêm, como que elas notam tudo isso? Elas entram de um jeito e saem de outra forma, com uma outra visão sobre cuidar do meio ambiente? Sim, é importante, as visitas sempre tem alguém acompanhando para falar um pouco sobre os materiais, porque a primeiro momento, assim, quando a pessoa chega, ela se pergunta, mas o que tem de sustentável aqui? Porque são materiais tão bonitos, de qualidade tão boa, que fica sempre a dúvida, né, do que é sustentável, né? Isso vem acabar com o mito de que tudo que é reciclado é feio, tudo que é reciclado é de qualidade duvidosa. Não, a mostra Ecodecor, ela vem mostrar o contrário, que existe sim materiais de qualidade bastante acentuada e de uma beleza incomparável. O público infantil também acompanha, porque aqui a gente está num espaço totalmente voltado para o público infantil, né? Você acha que está surtindo efeito nas crianças de querer um mundo mais sustentável? Sim, a gente já começa a viver os reflexos disso nessa geração hoje de 25, 30 anos que já passaram por algum contato com educação ambiental. As crianças vêm aqui na casa, ficam encantadas, né? Aquilo que eu falo, sobe aqui nesse ambiente, elas falam, olha que legal, né? Tudo, e o interessante é ela visitar e ver que existe esse material aqui e que ele é ecológico, ele não está agredindo ao meio ambiente. Então, o consórcio tem um programa de educação ambiental, já que tem 18 anos de atividade, onde a gente foca muito isso, o consumo racional de água, o consumo racional de energia e o respeito ao meio ambiente. E a gente acredita, sim, que as gerações que estão chegando agora, que estão se tornando adultas, já não está vindo mais com aquelas manias que os nossos avós, nossos pais tiveram. Então, é um processo que é lento, mas que certamente teremos um futuro aí mais sustentável. Eu gostaria de saber o que vocês acharam da casa. Eu achei várias ideias muito interessantes. Cada cômodo tem bastante coisa que dá para a gente aproveitar, levar para a gente essas ideias. Então, todos os espaços estão maravilhosos. Qual a parte da casa que você mais gostou? Eu achei muito legal os quartos, né? A parte volto a falar, a parte daquela poltrona com garrafa PET. A gente vê tanta garrafa PET boiando nas enxurradas por aí, né? E do jeito que aproveitaram aquilo, é uma ideia simples, criativa e fica muito útil, né? Qual a parte da casa que vocês mais gostaram? Eu adorei o escritório, né? Pela beleza, e também pela economia de energia. Eu gostei de tudo, mas eu acho bacana ver esse material do dia a dia nosso, as garrafas, tudo, numa cadeira linda como aquela, para a gente ver que dá para fazer coisa bonita, né? O interessante aqui é que a gente pode ter um ambiente agradável, né? Uma estética bonita, confortável termicamente, acusticamente, e ao mesmo tempo com materiais ambientalmente mais interessantes, sustentáveis. E também com um custo que é compatível, não é nada do outro mundo, né? Nesta tarde, o Barco Escola veio acompanhar a palestra do arquiteto Antônio Carlos Giocondo. O tema abordado foi sobre a importância da reutilização dos recursos renováveis. Giocondo conta para o Barco a importância do blocaço nas construções. Conta um pouquinho pra gente sobre a ideia do blocaço. Bom, a ideia do blocaço surgiu a partir de uma pesquisa desenvolvida na USP, o laboratório da Escola de Engenharia de São Carlos, que foi feita por encomenda da ArcelorMittal de Piracicaba, onde a gente tentava desenvolver um produto com o resíduo que eles tinham da fundição do aço, que é a escória de aciaria. E aí, tentando desenvolver algum produto, nós chegamos no resultado que foi o bloco de escória, que é o blocaço, esse utilizado aqui na construção da casa modelo do consórcio PCJ. Qual a vantagem do blocaço comparado com outros materiais? Olha, o blocaço ele tem um design que ele possibilita que as pessoas construam sem a utilização de argamassa. Então, ele é um sistema que você só encaixa, uma espécie de um Lego, um brinquedo de criança, grande velocidade na execução de paredes e alvenaria,
e também alta resistência. Então não é necessário colunas, vigas. E quanto a valores, você considera que, igual a casa modelo, ela teve um custo alto para ser feito, isso para uma família com uma renda mínima, você considera viável? Olha, a partir do momento que esse material for produzido em série, porque praticamente aqui na Casa Modelo esse material foi produzido artesanalmente, ele foi produzido dentro de uma universidade com uma usina piloto, experimental, então isso tudo faz com que o custo da produção fique mais elevado. A partir do momento que esse material seja produzido em escala industrial, o custo se torna bem mais barato e fica perfeitamente viável para utilização de família de baixa renda, inclusive em sistemas de construção por mutirão e até mesmo urbanização de favela, porque ele foi criado justamente com esse intuito. Olá, pessoal! Hoje conheceremos a história de um voluntário ambiental que confecciona objetos decorativos com materiais reutilizados, pois uma casa ecológica pede uma decoração sustentável. Há 8 anos, o aposentado João Osvaldo de Oliveira Reis descobriu um passatempo, que hoje é um de seus maiores hobbies e vem contribuindo com o meio ambiente. São inúmeras latinhas, jornais, garrafas que ele reutiliza para confeccionar porta-retratos, porta-canetas, vasos, brinquedos e muitos outros objetos para enfeite. Estamos aqui na casa do seu João, no espaço onde ele realiza seus trabalhos, mais conhecido como ateliê ecológico. Seu João, como surgiu a ideia de reutilizar materiais para confeccionar objetos? A ideia surgiu quase que de repente. Eu, certa vez, recortando uma revista, tentei fazer uns canudinhos com lápis assim, e eu vi que fazendo aqueles canudinhos eu poderia fazer alguma coisa diferente, né? Um trabalho diferente. Aí então fiz mais canudinhos e acabei fazendo um quadro, 2 quadros e assim por diante, isso há uns 8 anos atrás. Daí que começou a minha produção aqui. Vemos aqui muitos objetos. O senhor tem ideia de quantos existem nesse local? Aproximadamente hoje eu tenho 135 trabalhos expostos aqui, né? Mas eu já fiz acho que quase 200 trabalhos, porque já doei muito, a pessoa gosta, eu levo, eu não faço questão de dar para a pessoa, né? Então, às vezes eu fiz exposição em escola, fiz uma oficina, a pessoa gostou, me vende, pode levar, você gostou, né? Quais são os materiais que o senhor mais utiliza? Eu utilizo revistas, né? Eu recorto revistas, essas propagandas de encartes que vem no jornal, é muito bom, é bem colorido, né? Dessas lojas assim, isso daí é lacrinho de latinhas de refrigerante, cerveja, aqueles ganchinhos que vem na banana, também eu guardo. Mas é isso daí o material que eu uso, né? E tudo quanto eu vejo que eu posso aproveitar, eu pego e aproveito. E como o senhor se sente podendo realizar esse trabalho? Eu me sinto bem, me sinto até realizado, posso dizer, né? Porque além, eu sou aposentado, mas trabalho ainda, tenho uns biquinhos. E nas horas que me sobra tempo ainda para fazer esse trabalho aqui. Quando eu tenho um tempinho, venho aqui, ponho um CDzinho, uma musiquinha e fico trabalhando, fazendo o que eu gosto. É bom até para a mente, né? É bom, é uma terapia, viu? Graças a Deus, viu? Hoje vimos a história de mais uma pessoa que faz a diferença, mais uma atitude para termos como referência. Essa foi mais uma dica sustentável. Foi muito bom estar com vocês esse ano. Nos vemos novamente em 2012. Feliz Ano Novo! Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer assisti-lo novamente ou indicar aos seus amigos, acesse o nosso site www.barcoescola.org.br. A associação também está nas redes sociais. O Twitter é @BarcoEscolaSP e o Facebook Barco Escola. Um excelente 2012 e até o próximo programa, pessoal. Saudações ambientais!